É, galera, chuva pra caramba e a gente vai começar mais um projeto, mais um carro. Esse bugzinho veio de Goiânia, bem longe. O cliente veio puxando ele até aqui. Ele estava guardado em outro lugar, porque aqui a gente não tem espaço atualmente. Então o cliente acabou trazendo o carro antes do prazo, a gente teve que guardar ele numa garagem separada para poder esperar. E agora, finalmente, chegou a hora de começar a montar esse carro. A gente vai trocar suspensão dianteira, suspensão traseira, vamos trocar também o kit de pedaleira. Ele tá todo molhado porque a gente veio puxando ele na Ducato, então acabou pegando chuva. Vamos também instalar uma coluna de direção elétrica a pedido do cliente. Ele trouxe a coluna para nós, vamos fazer essa adaptação. Não é necessário, mas ele pediu, então vamos fazer. Beleza? Então vocês vão acompanhar todo o processo de instalação da suspensão traseira, as adaptações e dianteira também. Então se inscreva no canal, deixa o like no vídeo. Vamos então para mais uma saga. Tem bastante trabalho nesse bug e vocês vão acompanhar todo o processo aí do outro lado da tela. Beleza? Vamos lá para mais um vídeo. Iniciamos a desmontagem da traseira do bug, então já foi removido toda a parte de motor, câmbio e também foi removido a tubulação desse ponto para trás. Então a gente manteve aqui os suportes do câmbio original, a chapa aqui que interliga os tubos do chassi e daqui para trás vamos vir com a nova estrutura. Aqui também foi removido porque aqui nessa parte lateral vai ser preso os braços laterais da suspensão. A gente vai ter que fazer alteração também nas caixas de bateria, porque o sistema de suspensão duplo A passa toda a parte de agregado e bandejos, então elas nessa posição elas atrapalham, incomodam e não tem espaço. Então a gente vai fazer um corte, vamos remover ela, vamos instalar a suspensão e depois vamos remodelar ela para lá, para cá, aonde for necessário para caber novamente a bateria. Aqui desse lado ia um módulozinho de injeção, então talvez a gente vá diminuir a altura só da caixinha, beleza? Então vamos dar continuidade, a suspensão dianteira ainda está no lugar, mas daqui um pouco vai para faca também. Você quer emenda do carro do freio de mão, ó. Foi feito assim, né? Uma abraçadeira. Só que aqui daí foi feita uma solda, aí ficou curto provavelmente, daí fizeram mais uma solda, para daí botar a abraçadeira. Emendaram 3 vezes o cabo. Suspensão dianteira original, só tem freio a disco e já tem a direçãozinha do Fiat adaptada. A gente vai ter que fazer a adaptação novamente desse para-choque. Então a gente vai mostrando todos esses processos aí. Vamos adaptar aquela coluna elétrica. E tem uma coisa nesse carro que eu gostei e eu vou mostrar para vocês. Toda a parte de motor, radiador e afins são tudo engatadas numa peça só. Então quando a gente soltou os parafusos entre o motor e o câmbio, soltamos aqui embaixo e as laterais, saiu tudo. Então nem a água do radiador precisa tirar para tirar o motor fora. Então isso é um ponto positivo, porque a manutenção de uma embreagem, por exemplo, se torna mais rápida, mais fácil, né? Então isso foi um ponto positivo que eu gostei. O outro fiberzinho amarelo que a gente montou há bastante tempo atrás também era assim. Daí a suspensão traseira ainda não está posicionada, está com uma carcaça de câmbio no lugar. E dessa carcaça a gente parafusa no suporte dianteiro original, parafusa aqui atrás da suspensão. E aí a gente já vai ter o entrecho correto aqui com a distância do próprio câmbio. E aí depois a gente faz o ponto lateral de fixação, a centralização também, que é muito importante,
Agora com o equipamento a laser, a gente vai nivelar o chassi dessa forma também. Eu nivelo a suspensão corretamente para ter ela 100% centralizada. Aí vamos ver se a fibra também é centralizada, vamos ver se tem diferenças. Quero mostrar isso para vocês. São processos aí bem curiosos, né? Que a gente gosta de mostrar. Nosso laser já está em atuação. Então aqui a gente tem a marcação da parte central do agregado. Se vocês verem, o laser já está aparecendo. Lá na parte interna aqui da carroceria também, tá vendo a marcação? Então foi centralizado o carro pelo chassi, desde lá da frente da suspensão dianteira até aqui atrás. Então com o laser posicionado, a gente vem, encaixa a suspensão e centraliza ela também, para não acontecer de uma roda ficar mais para fora do que a outra. Então o agregado traseiro está 100% nivelado com o chassi alinhado. Uma coisa que facilitou a instalação foi que o nosso agregado traseiro, ele encaixou sobre os tubos do chassi original. Então a gente tirou a tinta aqui, encaixou um por cima do outro e depois solda. Aí a gente vai fazer pontos de reforço que ainda a gente precisa verificar aonde que vai ser feito. Mas é isso aí. Outro detalhe também é a questão do nivelamento do agregado dessa forma. Então tá ali em 0 graus, mostrando que ele está totalmente paralelo com o chassi, para não acontecer dele ficar caído ou levantado, né? Isso também é um detalhe bem importante, e com o laser a gente consegue deixar tudo isso certinho. Parte interna aqui do bug agora. Já temos 50% pronto, Lico? Tá. 60 já. 60? A falta é fazer o fechamento aqui da caixa da bateria. Estamos fazendo um trabalhinho aí bem bacana, né, Lico? Porra! Além de pedreiro, é fibreiro também. Meu Deus. Ó, tu tá pior que Bombril. 1001 utilidade. Eu não sei mais o que eu boto na carteira de trabalho. Olha só, tá ficando muito bom. Tem um auxiliar de serviços gerais. Eu posso botar profissional de serviços gerais. É, profissional. Olha só, que legal. E a suspensão aqui também, ó, foi feito toda a parte de solda, foi feito a fibra aqui na lateral também. Tem a parte de acabamentos que a gente vai fazer agora na sequência, pintura também, mas o agregado tá posicionado. E vai ficar top. Estamos esperando agora a gente acabar essa parte de fibra para partir para a dianteira. Então ainda tem a caixa da bateria. Olha só, na parte traseira agora já foi feita a pintura do agregado também. Então já está pronto. Aqui toda a parte da estrutura da fibra em branco. O agregado em preto. Com todos os pontos de fixações prontos. Então agora a suspensão traseira é só montar. Enquanto isso, aqui na parte de cima ainda precisa ser feito a pintura, né, e lixar para tirar os fiapinhos da manta. Então a nossa caixa da bateria tá ali, ela, como eu falei, ela foi um pouquinho para frente, e aqui é a caixinha do módulo do motor. O Robson tá fazendo a desmontagem da dianteira. Ele já removeu toda a suspensão dianteira e removeu também o suporte da caixa de direção. Ele também utilizava uma caixa de direção do Fiat, então a gente vai acabar utilizando a mesma. A direção tá boa e só vamos ter que fazer essa estrutura aqui para suportar o agregado dianteiro. Então aqui já começam alguns problemas na hora da instalação da suspensão nesse bug. Por quê? O suporte da suspensão dianteira dele é mais baixo que a altura do chassi. Por que eles fazem isso? Porque trabalha com uma suspensão original de Fusca. Então eles fazem isso para a frente do bug ficar um pouco mais alta, sem ter que abrir na abertura da suspensão. Então olha só como o agregado baixa referente ao chassi. Tudo isso aqui ele baixa comparado à linha da estrutura do chassi na parte inferior, que é aqui embaixo. Se a gente subir o agregado para cima, para ele ficar no mesmo alinhamento do chassi, todo o suporte de amortecedor na parte de cima bate no tanque. E o tanque desse carro é diferente do Fusca. Ele é bem baixinho
e então não dá pra gente amassar ele para abrir espaço para o amortecedor. Então a suspensão vai ter que ficar montada exatamente nessa posição, abaixo da linha do chassi, assim como a original. Porém, a gente tem um cilindro de freio bem nesse ponto, que inclusive é um cilindro bem pequenininho. Com a caixa de direção instalada antes, na suspensão original também era uma caixa de Fiat, eles jogaram a caixa mais para frente, então sobrou um mínimo espaço entre o cilindro e a caixa de direção. Mas no nosso caso, a nossa caixa ficou um pouquinho para trás, porque tem o ar da suspensão. E eu jogando a caixa de direção mais para trás, ela vai bater no cilindro. Então a gente vai ter que achar alguma solução para colocar esse cilindro em outra posição. E outro detalhe é que esse aqui é um cilindro simples, né, pequenininho. O ideal para um carro desse, agora vai ter freio a disco na frente e atrás, é um cilindro duplo. E o cilindro duplo, ele é grande, ele é comprido. Então a gente vai ter que achar alguma solução para isso. Então agora o próximo passo, a gente vai nivelar o chassi novamente em todos os pontos. Vamos conferir o alinhamento desse suporte dianteiro do cabeçote, no caso agora do nosso agregado. Vamos conferir se ele está nivelado em todas as posições. Se ele não tiver, a gente vai ter que fazer a correção. Pelo que eu e o Robson já estava olhando no olho, dá para ver que ele está caído para um lado, que inclusive um lado dá para ver que a suspensão original já estava mais alta que a outra, porque esse lado aqui estava batendo, tem a marcação, do outro já não tem. Então agora o próximo passo é esse, fazer esse alinhamento e depois tirar o cilindro de freio, montar o nosso sistema de direção, aí vamos encontrar uma solução para o cilindro. O cliente pediu para fazer a pintura do câmbio em preto, então já está feito, já está pronto. Enquanto as peças secam, a gente também já vai analisar o posicionamento de uma coluna de direção elétrica. Foi mais um trabalho que esse cliente solicitou, um trabalho diferente. Então vamos ver como que ela vai se encaixar debaixo do painel, o que vai ter que ser alterado. É um motor bem grande, olha só. Então provavelmente vai ter adaptações aqui também. Fizemos uma pré-montagem do motor, acoplamos ele no câmbio, fizemos uma ligação desses suportes originais. A gente acabou percebendo que um lado a tulipa está encostada no agregado e o outro lado ela tem um espacinho, que é o correto. Então isso significa que aquele lado lá tem que subir um pouco e que esses suportes aqui eles não estão bem alinhados. Se a gente for perceber aqui, ó, o alinhamento do motor, dá para ver que ele está um pouquinho caído para cá. Então isso significa que esses suportes aqui tem um pouquinho de diferença. A gente vai soltar esse suporte, a parte de cima, e tentar girar o motor para posicionar o câmbio na posição certa e deixar o motor também na posição certa. Então já passou alguns dias, a gente já deixou pronta a instalação do motor, já instalamos aqui toda a traseira, tá tudo pronto. E o Robson já fez também a instalação das suspensões, as pinças de freio traseira vermelha, conforme o cliente solicitou. Tá quase, Robson? Quase. A traseira, é isso aí. Então olha só, tá ficando muito top. Os semi-eixos também já estão montados, já estão prontos. Tudo, então amortecedor no lugar, suspensão, motor, todas as peças originais que faziam fixação dessa traseira também já estão prontos. Então é isso aí, primeiro passo concluído. E aqui na frente é o próximo passo. Depois de terminar a traseira, a gente vai ver o que a gente vai fazer aqui na frente. Como que a gente vai definir a altura do agregado, posição do cilindro de freio. Então a gente tem que ver isso. Também é importante, porque o cilindro fica bem na altura da caixa de direção. Originalmente usava um cilindro minúsculo ali, um cilindro simples, bem pequenininho. Mas como agora já vai freio a disco atrás também, o ideal é colocar um duplo. Então o duplo ele é maior, não vai caber. Galera, isso aqui é só para vocês terem ideia, tá? Vou mostrar uma coisa para vocês. A gente nivelou o chassi na parte de trás, nivelamos o agregado com o chassi, toda essa parte aqui nivelada, porém aqui na frente tem dois tubos que fazem uma curvatura, tá vendo? Se vocês observarem, nosso agregado, esse lado de cá tá um pouco mais baixo que esse. Se botar aqui uma distância, aqui tá um pouco maior. Por que que tá maior? Porque o chassi chega nesse ponto, ele tá torto aqui na frente, ele tá torcido. Então isso provavelmente já foi feito de fábrica, assim. Aí pra gente nivelar o agregado com o chassi na parte de trás e com a suspensão traseira, essa partezinha aqui ficou um pouco mais baixa.
Então não tem o que fazer. Só tava mostrando para vocês que os gabaritos originais. Olha só esse tubinho aqui, tá vendo? Esse tubo aqui já vem soldado de fábrica. Olha isso, torcido também. E aqui na parte de baixo nem solda tem. Então isso aqui é o nível dos bugs, infelizmente, né? Não sei quem foi o fabricante desse carro, mas as coisas são bem precárias. E todos os suportes parafusados na fibra, tá vendo? Não tem nada fixo no chassi. Quando a gente fabrica um chassi de bug, todos os pontos a gente parafusa no chassi, que é uma parte tubular de metal com resistência. Já aqui eles fazem totalmente diferente, tudo fixo na fibra, então você não tem pontos de resistência, infelizmente. Retiramos a suspensão dianteira de novo, então foi desmontado do lugar. Podem ver que aí tá só na estrutura do chassi. Aqui tá a suspensão. E o que que a gente fez? Pegamos o computador, o nosso scanner que está ali, e fizemos o escaneamento dessa frente. Então olha só como é que fica a peça aqui para mim no computador. Como eu falei, eu fiz o escaneamento somente da parte frontal. Podem ver aqui, ó, tem acesso até a parte do interior, fica bem legal. E agora eu vou pegar dentro dessa montagem, vou fazer a instalação do nosso agregado de suspensão e vou desenvolver o sistema para fazer o acionamento do freio, tá? Do cilindro de freio. Como vocês viram já anteriormente, o cilindro de freio ele ficava totalmente reto com a caixa de direção. Então não cabe um cilindro duplo, então a gente vai desenvolver algo totalmente novo. E esse processo de escaneamento ele acaba facilitando esse trabalho, porque a gente consegue desenvolver tudo em 3D e depois vir montando as peças reais, né? Esse furinho aqui, ó, é o furinho onde passa o cilindro de freio. Então fica bem bacana, dá para ter uma referência muito boa, muito interessante. E agora vocês vão acompanhar o desenvolvimento dessa pecinha aí para fazer o acionamento do cilindro.